Eu vou abrir aqui o meu VS Browser. Vou fechar aqui meu navegador aqui, fecho. E em seguida eu vou também ligar o meu Go Live, Liveware. E quando você liga o Live Server, ele já dá a porta, que é o 5500. Aqui no Uhum. local E host, logo que você. Uhum. você não colocar nenhuma porta, o padrão ele já usa 80. Nossa porta não Uhum. é 80, é 5500. Então nós temos que dizer lá, tá? Não é 80, mas é 5500. Uhum. Claro que também podemos substituir o localhost por um endereço IP. Vamos supor que eu tenho aqui uma div, eu coloco dentro da div o H1 e o H2. Aqui dentro do bar, mas lá para baixo, vou criar aqui um style, uma tag style, onde eu vou trabalhar com CSS, ou seja, onde eu vou personalizar a minha tag div. O CSS, ela serve para você poder personalizar os teus elementos, as tuas tags. Por exemplo, veja o seguinte, veja que mesmo colocando a div, o H1 e o H2 dentro da div, não houve nenhum tipo de efeito, tipo de uma melhoria. Por exemplo, se eu apagar a div, veja que apagar a div Uhum. é a mesma coisa que eu colocar ela dentro da div. Tipo, Uhum. Então, para que serve a div? exato. Div é basicamente uma divisão. Permite você dividir. hum, Ah, o teu projeto em partes. sim, sim, sim. Vamos supor Uhum. aqui que eu tenho aqui dois elementos aqui, que é o A e do aqui espaço e o B. Você dá conta, o A e o Uhum. B estão na mesma linha. Por mais que eu separei, né, eu dei o parágrafo no código, mas o HTML não entende meu parágrafo como uma instrução de parágrafo. Ele apenas entende que o parágrafo, né, do teclado é apenas uma barra de espaço. Uma divisão. Ah, Você ah, tem ok. que ter aqui parágrafo. O que ele fez? Apenas dá aqui um espaço. Não tem parágrafo. Então, se eu colocar isso dentro de uma div, por exemplo, aqui o div, né? Div A, ó, aqui é div A. Então, veja que já separou. Uhum. Porque div é uma divisão, ele divide os elementos. Você pode dividir os elementos. Pronto, mas, ok. Vamos aqui, nossa div aqui. Lloyd, eu quero, por exemplo, por exemplo, personalizar a minha div, minha tag div. Quero personalizar ele. Como é que eu faço? Dentro do styling, eu vou digitar o elemento que eu quero personalizar. Que é div. Então, aqui div, certo? Que eu quero personalizar. Uhum. Depois vou daqui, eu vou abrir e fechar as chavetas. Dentro dessas chavetas aqui que eu abri, Lloyd, eu vou colocar as minhas instruções que me permitem personalizar a minha tag div. Por exemplo, eu quero ver as bordas, quero ver onde começou e onde terminou a minha tag div. Eu sei que a div, né, ela é pai do H1 e H2. Pronto. Mas eu não sei Uhum. geograficamente no meu site se ele começou onde, terminou onde. Não sei. Eu sei que ele dentro dele tem o Olamu, tem o H1 e H2. Agora, começou aonde e terminou aonde. Para mim saber isso, eu vou dizer para meu CSS que eu quero visualizar a borda dele. Que é o quê? Que é border, quer dizer borda, ok? Dá dois pontos. Uhum. Dá dois pontos e você vai delimitar lá. Eu quero que ele tenha um pixel. O que é pixel? Pixel é o tamanho. Já te mostrei aqui, né? Aqui nós temos aqui, eu mostrei. Temos os pixels, né? Pixel. Uhum.
Temos o REN, temos o N, temos o porcentagem, temos vários. Então, eu vou explicar o que é que cada unidade de medida significa. Isso aqui é como se fosse Hum, o metro, centímetro, metro, milímetro, mas mas na linguagem de programação. sim, 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 é como se fosse isso. Uhum. Então, o que mais se usa atualmente é o pixel, o rem, o VW, VW e VH. São os que mais se Uhum. usam atualmente, mas depois eu vou te explicar o que que cada unidade de medida significa e quais são os seus impactos um, no teu código. Ok. Então, para que um pixel quer dizer que é a largura da borda. Então, eu preciso Uhum. dizer que eu quero que a borda seja preta. Então, dou aqui um espaço, digo black. Tudo bem que eu coloquei a espessura da borda, tudo bem que eu coloquei a cor da borda, só que mesmo assim ele não mostra a borda. É que é o seguinte, existem vários tipos de bordas. Temos aqui o dot, né, o dash, solid, double, temos vários tipos de borda. Então, eu tenho que dizer para o meu CSS qual é o tipo de borda que eu quero usar. Não é? Uhum. Então, vou dizer que vou usar a borda sólido, que é qual? Que é. Aí, então, aqui defini a espessura, defini a cor, vou dizer também o tipo de borda, que é sólido. Veja agora aqui, o que acontece, ele já Uhum. mostrou aqui a borda, assim, onde começou a minha div e onde terminou a minha div. Tá vendo? Ela Ok. aqui já mostrou. Então, isso aqui é de extrema importância, por quê? Porque às vezes você vai criar um site e você precisa saber onde começou um elemento e onde terminou esse elemento, para você poder tomar uma decisão, você poder saber se o próximo elemento, por que que o próximo elemento está se comportar daquela forma. Porque às vezes você vai criar um site e você vai percebendo que alguns elementos você criou não estão se comportando da forma que você queria. Então, Uhum. saber onde ele começou e onde terminou no teu site é importante. Então, veja que ele começou aqui e terminou aqui. Ah, eu quero mudar a cor da borda. Simples, aqui um red mudou. Ah, eu quero Uhum. mudar a espessura da borda. Já falei que aqui, né, no pixel, por aqui uns 5 pixels, por exemplo. Então, veja que já mudou a espessura da. Ah, fica mais. Ah, eu quero mudar o tipo de borda. Quero usar a borda dotnet, que são os pontos, dotted, que são pontos. Então, veja aqui, já mudou o tipo de borda. Ah, eu quero mudar o dasher, que são traçadinhos. Dasher. Então, veja aqui já. Então, tens que dizer qual é a espessura da borda, qual é a cor da borda e qual é o tipo de borda. Por exemplo, se eu vier aqui e tirar Uhum. aqui olha lá, não coloquei a cor e ele já colocou o preto, padrão, pronto. Então, porque Uhum. o padrão é mais preto. Pronto. Aqui eu ponho um pixel, está muito grande. Pronto. E eu particularmente prefiro usar o Solid, porque, porque às vezes o border eu só uso mesmo para poder ver onde começou e onde terminou um elemento. Mas agora veja, aqui eu consigo ver a borda. Agora, Sim. eu quero, por exemplo, eu estou vendo que a altura da minha div é muito pequena. Eu quero aumentar a altura dele, que fique um pouco assim para. Até aqui, né? Por exemplo, eu quero que ele fique até aqui. Até aqui assim, né? Então, Uhum. programação é quê? Programação é em inglês, não é? Então, como é que se fala a altura em inglês? Altura em inglês. Hum? É, chestnut, não sei. É aqui, é 8, ok? Então, Uhum. veja aqui, agora.
Se é a altura, e sabemos que o tamanho das coisas, ou seja, queremos definir um tamanho, uma altura. E a altura é que é tamanho, é altura que é altura, ela é feita com unidade de medida, né? Então nós sabemos quais são os tipos de medida que nós usamos, que é o pixel, o rem, ok? Vários. Eu vou usar o pixel. Atualmente estamos a usar o Pix. Depois vamos usar outras unidades de medida e eu vou explicar quais são, quais são the reasons of. Então, por aqui, por exemplo, uns 20 pixels. Uhum. Ela ficou pequeno, 20 pixels. Veja aqui, o 20 pixels, Uhum. ela é muito pequeno. Vou pôr aqui uns 50 pixels. Uns 150 pixels. Vou pôr aqui agora uns 500 pixels. Ultrapassou. Uhum. Então, veja que eu posso brincar literalmente com a altura da minha borda, da minha div, da minha div. Aqui. Então, eu consigo alterar. Agora, eu quero alterar, por exemplo, o fundo da minha div. O fundo está muito branco, coisa muito. Alterar fundo. Fundo em inglês é quê? Hum, não sei. Background. Daqui um background. Aqui, por exemplo, vou usar um background que vou usar uma cor. Qual é a cor que você quer? Uma cor que você quer assim. Você acha fixe. Hum, rosa. Pink, que é rosa. Aqui, ele já mudou a cor para rosa. Então, se eu baixar aqui, por exemplo, meter aqui a altura para 200, então veja que também a cor também acompanha. Para aqui uns 200, 260. Ok. Então, Lloyd, veja que para me definir aqui a altura da minha div, eu tive que usar hum, tamanhos muito grandes, como 160 pixels, 500 pixels. Mas se eu usar o RAM, se eu usar aqui o RAM, para aqui uns 10 RAM. Então veja que o RAM, que o 10 RAM, ele faz o mesmo que poderia fazer de 500 O pixels. 260. Ah, Agora, a percentagem, ela é com base no elemento pi. Por exemplo, eu quero que a div ocupe 20%. Esse 20% é com relação ao elemento pi. Então, se eu dizer aqui que a altura da minha div ela é 20%, eu tenho que dizer 20% com relação ao quê? E no caso da programação, quando se fala 20% de um elemento, é 20% com relação ao elemento pi dele. Qual é o pi da div? o bar. Exato. Então, se eu aplicar 20% da div, vai ser 20% com relação ao body. E qual é o body? O body Ah, é toda a tela, o body. sim. Então, se eu dar Aham. 20% aqui no RAM, vai ser com relação a. Veja que é 20% com relação ao meu body. Hum. Vou, por exemplo, aqui, né, o meu 50%. Veja que vai fazer o quê? Ocupou, né, Significa que essa toda parte que está rosa, por exemplo, e onde tem a borda, é o 50% da tela do toda, do elemento, body. do elemento principal. Nesse caso, que é o bar. Do pai, que é o bar. Por quê? Porque se eu fazer 20% do H1, é 20% 20% do elemento pai dele que é div. Vamos aqui estilizar o H1, por exemplo. Tá aqui, esse H1, olá mundo. Vou aqui H1, né? Vamos, por exemplo, dizer o seguinte, vamos meter aqui uma borda nele, para podermos delinear tudo. Aqui um pixel, solid, ok? Tá aqui. Né? O H1. Agora, eu quero ativar 20% no H1, né? Que é o rate, 20%. Veja o quê? Veja que ela é 20% com relação a quê? Com relação a div. Vamos pôr aqui 50%.
Vê, tá a ver? É 50% com relação a quê? Com relação ao elemento pai dele, que é quem? Que é a div. A percentagem é uma unidade de medida, de comparação. Você falar 20%, você tem que esperar que ele vai pegar 20% do elemento pai dele. Como no caso do H1, o pai do H1 é a div, então ele pegou 20% da div. Mas no caso da div, como Hum, o pai da div é o Barry, então ele pegou 20% não, ele pegou 50% do Barry. Vamos supor, Lloyd, que eu tenha mais de uma div. Então, Lloyd, veja que quando eu criei essa div aqui, ele já personalizou com base que a que nós criamos aqui na div. Então, sempre que eu criar uma div nova, ele já vai personalizar. Consoante os elementos que colocamos dentro do style. Exato. Por quê? Hum, Porque eu só falei aqui que é div. Eu não falei qual div. Eu não disse qual das divs. Eu só falei div. hum, Então, eu vou entender que essa estilização que nós fizemos é para todas as divs. Entender uhum, isso? Porque eu não especifiquei, eu não disse que, por exemplo, é a div de. A primeira div, não falei isso. Eu não falei que é a segunda div. Eu não falei que é a terceira div, eu só falei div. uhum. E ele subentende Que é tudo que é que div tem que tudo que é personalizar. div, ok, tem que personalizar dessa forma, Da ok. forma. Com esse modelo. Agora, tem duas formas de especificar qual das divs eu quero de fato alterar. A primeira forma é usando aqui dois pontos, o force child. Hum, Então, o force child ele diz o seguinte, olha lá, personalize apenas o primeiro filho. E qual é o primeiro filho? Essa aqui. Olá, entendeu? Vamos supor, Lloyd, que eu queira personalizar o do meio. Então, aqui colocamos o NTH, ok? Child. O que é NTH Child? O NTH, em inglês, é como se fosse. Eu gostaria a apontar um filho específico. hum, Ok? Aqui, dentro das aspas, eu vou colocar qual filho eu quero alterar. Põe aqui um 1, por exemplo. Então, veja que ele já meteu aqui o primeiro filho. Põe aqui o 2, uhum. o segundo filho. Põe aqui o 3. Então, o NT é child, não é? O NT é child, você entendeu? Ele permite você dizer qual dos filhos você, Vai se aplicar essas. sim. Essa é a primeira forma de você dizer qual especificamente você quer alterar. Uhum. E é usando Ah, qual div você quer alterar. personalizar com esses elementos, certo? Sim, sim. Se você só fazer aí, Ok. só fazer o div, vai entender que é todos. Então, essa aqui é a primeira forma, né? Que eu já expliquei, que é você vindo aqui, dar dois pontos e dizer last child, first child, ou nth child, e dizer qual dos filhos você quer personalizar. A outra forma de fazer isso, Lloyd, é porque assim, é você usar classes, é você separar por classes. Vamos supor que eu quero personalizar o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o último, mas não o do meio. Eu posso criar vários códigos, posso sempre fazer isso aqui assim, né? Assim, isso vai funcionar, mas vamos lá ver. Faço isso, dou aqui ponto de vírgula, e põe aqui um, tá vendo? Então, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer isso. Ahm, mas, só que ali, se tiver, por exemplo, se tiver, por exemplo, ali uns.
uns 20 ou 30, eu tenho que fazer isso aqui várias vezes. Tenho que fazer isso aqui umas 20 vezes, 30 vezes, tá vendo? E não é o que nós queremos. Não é o que nós queremos. Então, a outra forma será que é? Será você trabalhar com classes, com classes, que é do tipo, você vai dizer quais são as classes que você quer trabalhar com ele. Então, aqui na div, com que classe? Por exemplo, aqui eu vou, por exemplo, dizer aqui rosa. Classe rosa. Aqui também, nessa div, com que classe rosa. Ok, classe rosa. Pronto. Veja que ao criar uma classe, isso aqui chama-se atributo. Um, Isso é tag. Dentro das tags temos os atributos. Isso é uma tag, isso é um atributo. O atributo, todo atributo tem um valor, que é rosa. Então, um, eu quero o seguinte, eu quero que em tudo que tiver a classe rosa tenha esse modelo aqui, essa personalização. Tudo que é rosa, tudo que for rosa. Vou fazer com o pack rosa. Não, tá errado. No pack rosa. Por quê? Porque assim, se eu pôr assim só rosa, se eu pôr só aqui só rosa, somente rosa, ele vai pensar que eu estou a me referir de uma tag. Para me dizer, para o CSS, que eu não estou a me referir de uma tag, mas sim de uma classe, eu tenho que pôr aqui um ponto. Tá vendo? Então ele vai entender, ok, ele está se referindo a uma classe. Então, se você der conta, todas as tags que tem a classe rosa receberam aqui uma personalização. Hum, Menos a do meio eu não coloquei rosa. Por exemplo, eu quero que essa aqui do meio, esse do meio também tenha também essa utilização. Vou aqui, classe, vou aqui rosa. Tá vendo? Também ganhou. Ah, eu não quero que esse de baixo tenha. Tiro rosa. Por quê? Porque eu disse para o meu CSS que essa estilização só vai ser aplicado para todas as tags que tiverem a classe rosa. Mas isso. Ah, eu não quero que de cima tenha isso aqui. Tiro a rosa. Tá vendo? Ah, eu quero que ele tenha aqui rosa. Tá vendo? Agora, hum, por mais que eu fazer assim, Tatiana, por mais que eu vir aqui, por exemplo, né, fazer aqui assim, por aqui, por exemplo, um pé, aqui um pé, um parágrafo aqui. Vou para aqui, um, sou um parágrafo, parágrafo. Lloyd, veja aqui, o som parágrafo não é uma div, é um pé, ok? Mas se eu quiser aplicar essa estilização no parágrafo, passo como? aqui dentro coloca que coisa? Classe. Exato. Classe. Você quer? A classe rosa, que está dentro Exato. do div. Rosa. Sim. Ele recebeu. Por quê? Porque eu aqui no meu style, eu não disse que tem que ser uma div com classe rosa. Eu só disse que tem que ser classe rosa. Uhum. Eu não disse que tem que ser div. Eu só disse classe rosa. Então, todas as tags que tiver classe rosa, ele vai se aplicar. Não importa se é div, se é Hum. p, não importa. Coisa aqui, diz lá. Tem que ser classe rosa. Então, mesmo que eu criar aqui o parágrafo, basta colocar o classe rosa. Então, essas configurações aqui que eu criei, Vão se aplicar a ela. eles aplicam. Hum.